Boa noite a todos. Mais uma oportunidade amorosa de estarmos juntos, conversando sobre os ensinamentos de Jesus que nos fortalecem, para que a gente seja capaz de viver a nossa lição do jeito mais harmonioso possível. E para harmonizar, a gente já vai pedir para a nossa querida Bia fazer a nossa música como prece inicial. É com você, querida. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez queria agradecer ao nosso Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual, ao Dr. Anselmo, que nos proporciona esses encontros. Gratidão mais uma vez pela essa oportunidade. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, e o que a gente inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais do que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Gratidão, querida. Mais um encontro e hoje com um título que para alguns deve ser, mas o que vai falar? Sobre o quê? E numa brincadeira, nós colocamos na imagem, né, do banner, uma praia com algumas pedras de tamanho grande, de tamanho pequeno. Vamos ver então com o nosso amigo Rogério qual a simbologia dessas pedras. É com você, amigo. Boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigado, Luz Divina, obrigado a todos da casa, do plano material, do plano espiritual, pela oportunidade. Bom, quando o Dr. Tomás Novellino, fundador do Educandário Pestalozzi de Franca, médico e educador, sempre dizia o seguinte para as pessoas que lhe vinham com pensamentos pessimistas a respeito do mundo: quem está trabalhando pelo bem, quem está fazendo a sua parte, não sente desânimo e nem vê o mundo com cores negras.
E aí vem Jesus, em diversos exemplos no Evangelho, dizendo: a tua fé te salvou. É conhecido o preceito, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que façamos a nossa parte, ou seja, os céus vão nos ajudar, mas precisamos fazer a nossa parte. E em diversas passagens também, Jesus não só para as pessoas, mas muitas vezes para os próprios discípulos, disse homens de pouca fé, né? Quando ele dizia que nós podemos operar os, entre aspas, né, os chamados milagres, nós podemos remover montanhas, nós somos luzes do mundo, somos o sal da terra, podemos fazer muita coisa, mas precisamos ter mais fé do que o tamanho, né? Se nós tivéssemos ali mais fé do que um grão de mostarda, por exemplo, poderíamos mover montanhas. Então, o tema dessa noite, ele propõe que a gente faça algo que está ao nosso alcance. E por que removam a pedra? Porque quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, que é chamado por Marta, né, em aflição extrema, e Lázaro, e não vem aqui ao caso, é um tema sempre polêmico. Nós do meio espírita sabemos que as leis de Deus não podem ser derogadas de forma alguma. Então Jesus traz Lázaro, né, como na frase levanta tu que dormes, né? Então Jesus traz Lázaro com o seu poder magnético extraordinário de volta à vida, no sentido de trazer de volta, por exemplo, de uma catalepsia, né, de um estado em que ele é dado como morto, mas para que Jesus possa fazer isso, quando ele está ali de frente onde Lázaro havia sido sepultado, ele está na frente de uma espécie de uma gruta com uma grande pedra na frente. E ele diz para as pessoas que estão ali na frente, né, removam a pedra. Então, ali, as pessoas, né, vão ali remover a pedra para que ele possa, então, fazer a parte dele, que era trazer Lázaro de volta à condição normal de vida. E tem um sentido muito forte essa passagem. Por quê? Porque Jesus, por que Jesus não faz algo naquela hora pirotécnico, né? Por que Jesus, para não mostrar a força dele extraordinária, não levanta as mãos para o céu, né? E fala assim: mova-se pedra, e aí a pedra poderia sair rolando, e ele mostraria o poder dele de uma forma ainda maior para impressionar as pessoas daquela época. Porque a mensagem, gente, é assim: tem muitas coisas que está e que deve estar ao nosso alcance fazer. Como, por exemplo, remover a pedra não era algo que Jesus precisava fazer. Era algo que estava perfeitamente ao alcance das pessoas daquela época, para que então Jesus pudesse dar o exemplo do que também poderia estar ao alcance daquelas pessoas se todas tivessem fé, o que mais adiante ele mostra em diversos exemplos, né, no Evangelho. Culmina, essa passagem acontece já em Betânia, né, a caminho de Betânia. Então, é muito forte essa passagem, porque diversas vezes na nossa vida nós temos pedras também para remover, temos coisas que precisamos fazer, que podemos fazer, para que Deus faça parte dele. Nas nossas preces, nós pedimos tanta coisa para que seja feita por Deus, e é como se Deus falasse para nós: remova a pedra primeiro, faça a sua parte primeiro. Tem tanta coisa que você pode fazer, que nós podemos fazer. Jesus dá tantos exemplos nas bem-aventuranças. Bem-aventuranças explicam as ações que precisamos fazer e, de certa forma, as recompensas que podemos ter.
né? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O problema é que nas bem-aventuranças nós ainda ficamos muito de um lado, né? Do lado dos que sofrem, não do lado dos que buscam esse reino dos céus, entendendo que não precisamos ficar apenas do lado dos que sofrem. E a Luz Divina disse que até o último tema da palestra foi justo, a última palestra teve como tema até a questão do sofrimento. Muitas vezes, o sofrimento ele é algo, claro, que tem um sentido de fato, no seu sentido mais literal, sabemos, né, das doenças terríveis, de tudo aquilo que nos aflige, dos grandes problemas, mas também tem muita coisa que acaba acontecendo de maneira insistente por culpa nossa mesmo. Um exemplo simples, muito simples, né? Por favor, aqui é apenas uma figura de linguagem, né? Eu estava semana passada andando ali na sala aqui de casa e eu bati o pé, um cantinho ali o dedo, que tem um calo, bati na quina da mesa. E aquilo doeu, gente. Mas aquilo doeu. Mas, gente, doeu muito. Mas, gente, vocês não podem imaginar como doeu, mas doeu demais. Então, o que aconteceu, né? Quando doeu, há uma semana, aquilo foi dor. Só que o fato de eu trazer isso para vocês agora, com todas as tintas, com todas as, né, trazer essa imagem e eu sentir novamente isso, sendo que já passou isso é sofrimento desnecessário e por isso que no Evangelho existe também o exemplo do bom, do bem sofrer, né, e do mal sofrer. Existe aquele sofrimento, entre aspas, útil, aquele que nos transforma, que nos eleva, e aquele que não traz nenhuma utilidade para nós. As pedras que nós insistimos em carregar, os fardos mais pesados, porque Jesus diz para nós que o fardo dele é mais leve, que o jugo é mais suave, mas nós muitas vezes insistimos em levar esse mais pesado. Então ele diz para nós, olha, esse vocês têm condição de tirar. Façam aquilo que é humano para que eu possa ensinar aquilo que hoje vocês acham que é divino. Então, seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida que nós podemos ter e por isso pegue a tua cruz e siga-me. Não é um exemplo de sofrimento, é um exemplo de libertação. Remover a pedra é um exemplo que, a princípio, parece um grande esforço, porque remover aquela pedra não era fácil. Se vocês olharem nas figuras que existem, antigas, eram rochas, né, esculpidas ali, eram pesadíssimas para que fossem removidas, mas eram perfeitamente possíveis de serem tiradas, porque era apenas um esforço físico para ser feito. Estava perfeitamente ao alcance das pessoas para fazerem aqui. Eu não sei se todos aqui se lembram de um quadro bastante antigo da figura de Jesus batendo a porta. É um quadro que mostra apenas Jesus batendo a porta. E tem um detalhe, depois se vocês buscarem aí na internet, escreverem apenas Jesus batendo a porta, é bastante conhecido e antigamente nas casas, muitas casas tinham esse quadro. Vocês vão reparar que nessa porta não tem fechadura, é uma característica interessante desse quadro. Por quê? Porque a fechadura, na verdade, não é necessária, porque Jesus não vai arrombar essa porta só abre do lado de dentro, só abre por nós mesmos. Jesus bate a porta, mas ele quer que nós abramos para ele entrar. Ou seja, nós precisamos remover essas pedras para que Jesus possa, de fato, Deus possa nos ajudar. Então, aí, para sair um pouquinho dessa parte, um pouquinho, talvez um pouco mais filosófica, né, vem uma frase muito bonita de Madre Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Olha que maravilha, né, gente? Maravilha
e ela fazia isso na prática, não era filosofia, não. Nós temos no Evangelho o exemplo do bom samaritano. Quando Jesus é questionado sobre como é que se faz para ir para o reino dos céus, como é que faz para ir para o céu, ele explica claramente, olha, não adianta ser um religioso, não adianta ser um doutor da lei, se você passar por um necessitado e não fizer nada. Pode ser um samaritano, e para quem não leu a introdução do Evangelho até hoje, o samaritano era odiado. A Samária era uma das 10 tribos odiadas. Então, quando ele usa o samaritano como exemplo para um judeu, isso é forte demais, gente. Não é à toa que ele usa o exemplo de um samaritano. E ele fala, opa, peraí, o que ele vai falar do samaritano? Ele fala que o samaritano ajudou o homem. Levou até um pequeno hotel, né, e falou para o homem, olha, cuida dele até a minha volta, está aqui um pouco de dinheiro, quando eu voltar eu deixo mais, caso seja necessário. E aí ele pergunta para a pessoa que o questionou, aos olhos de Deus, quem é que vai para o céu? Claro que é o samaritano, por pior que se pensassem dele, né? Por mais preconceito que se tinha desse samaritano na época. Então, essas pedras, isso que muitas vezes para nós parece um esforço, né? Algo muito grande, que nós reclamamos demais, né? Nós reclamamos demais por ter que fazer esse trabalho, que é algo que está ao nosso alcance. Então, se nós às vezes não fazemos nem isso que está ao nosso alcance, gente, percebam como é difícil que muitas vezes as nossas preces sejam atendidas, porque o nosso aprendizado ainda precisa ser completado. Então, Jesus, né, quando, aliás, o Evangelho, e aí, mais precisamente, o Livro dos Espíritos, traz na questão 674 a necessidade, por exemplo, do trabalho, como uma lei da natureza. E a resposta, o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Então, aquilo que parecem pedras num primeiro momento, muita gente reclama de trabalhar e fala que não vê a hora de ir para o paraíso para não precisar mais trabalhar, mal sabendo que trabalhar, sim, representa o paraíso e que nós, ao irmos para lá, vamos trabalhar mais ainda, né? Então, é isso que acontece. A sensação de bem-estar ligada ao trabalho é maravilhosa. Tem uma história, não sei se todos aqui conhecem. Um homem reclamava demais dessas pedras, né, chamada trabalho. Então, ele reclamava toda hora e falava, ah, meu Deus do céu, como eu trabalho, não é possível que eu tenha que trabalhar tanto. O dia que eu morrer, o dia que eu for embora, se Deus quiser, eu vou para o paraíso, aí eu não quero trabalhar mais. Aí eu vou estar lá no paraíso, eu vou descansar pela eternidade. E reclamava o tempo inteiro de ter que trabalhar, e de fato ele trabalhava bastante, né? Trabalhava ali na agricultura, né? Então era uma vida pesada. Mas um dia ele desencarnou e se viu num lugar extraordinariamente bonito, né? Maravilhoso, fantástico. Música da Enya tocando de fundo, aquela coisa assim bonita, né? Aquele ambiente de paz. Ele olhou aquilo e falava, nossa, meu Deus, já entendi o que aconteceu, eu morri, estou aqui no paraíso, eu mereço, obrigado, meu Deus, agora finalmente eu vou ter a vida que eu queria, que eu merecia. Então ali ele fique, por uns 3 meses mais ou menos, ele recupera o sono perdido, né? E só fica ali dormindo. Aí ele acorda e fala, bom, agora deixa eu caminhar um pouquinho, olha que árvore bonita que eu estou vendo ali embaixo, deixa eu caminhar um pouco até aquela árvore. E ali, plim, ele de repente se vê ao lado daquela árvore. Ele pensa, nossa, mas que maravilha que é o paraíso aqui, tudo que a gente pensa, será que acontece? E aí ele dá uma vontade de ele comer uma maçã, e plim, cai uma maçã na mão dele. E aí ele começa a perceber que
tudo, absolutamente tudo que ele imagina que ele queria acontecia. Ele não tinha que fazer absolutamente esforço nenhum e ele pensa: Deus, só o Senhor. Que prêmio, que bênção eu estou recebendo aqui, né? Depois de tanto trabalho, eu não podia merecer outra coisa mesmo. Mas aí passa um tempo, passa um tempo, passa um tempo, passa um tempo, e ele vê que ele não podendo fazer absolutamente nada, ele começa a ficar com tédio, né? Ele queria fazer alguma coisa, mas ele queria andar e ele pensava em ir para um lugar e se via naquele lugar. Ele pensava em produzir alguma coisa, em fazer alguma coisa com as mãos e de repente essa coisa estava pronta. E depois, para resumir a história, depois já de algum tempo, sem suportar aquilo, já quase que no estado de agonia, ele se ajoelha e fala: meu Deus, eu não aguento mais, me manda para o inferno. E aí ele ouve: quem disse que você está no céu? Não é? Então, nós temos uma concepção muito errada, né, do que é esse céu, do que é esse trabalho, como trabalho representando uma pedra imensa na nossa vida, e aos poucos nós vamos ver que é um instrumento, ou vamos reconhecer cada vez mais, que ele é um instrumento inevitável para que a gente possa, por exemplo, fazer a caridade é um trabalho. Como é que a gente faz a caridade sem trabalhar? Né? Não tem como. Como é que a gente evolui? Como é que a gente tem a lei do progresso, que é uma outra lei natural de Deus, sem essa lei do trabalho? Então, às vezes, a gente pede coisas pela lei do mínimo esforço, que é uma lei que a gente gostaria que acontecesse, mas não tem jeito. Então, muito sofrimento que nós temos depois, ele é consequência. Aí nós falamos: isso deve ser coisa da outra vida. O que será que eu fiz na outra vida? Tudo nós achamos. Nessa vida nós somos santos, né? Nós não fizemos nada nessa. Tudo é de outra, aliás, nem da vida passada, porque não é possível que seja, deve ser de outras ainda, muitas. Então, gente, nós ainda uma pedra importante por exemplo, esse nosso orgulho. Então, nós temos no exemplo de Francisco de Assis, quando ele diz: fazei-me um instrumento de vossa paz, né? Que ele fala que eu leve o amor, ao invés de Deus me dê amor, que eu leve o amor, ao invés de Deus me perdoe, que eu leve o perdão, ao invés de Deus me dê alegria, que eu leve alegria, né? Então, nós temos aí exemplos maravilhosos também de Francisco de Assis, usando o trabalho como forma de exemplificar para nós como fazer essa caridade, como atingir ali uma felicidade que ele demonstrava ter de forma extraordinária, trabalhando e de forma pesada. Certa vez, acho que eu até contei para vocês, me perdoem se eu estiver repetindo aqui, mas um vizinho estava vendo ali um senhor já de idade plantando um pessegueiro, e ali ele viu que perguntou: o que é isso, seu Juvenal? Eu falei: é pêssego, né? Um pessegueiro, e bem novinho, pezinho. Falei assim: mas, seu Juvenal, o senhor desculpa, né? O senhor está aí com quase 80 anos, o senhor não vai ter condição de ver esse pessegueiro da pêssego, né? O senhor não vai poder colher pêssego desse pé. Ele falou: mas não tem problema, eu sei que eu não vou. Mas eu comi tanto pêssego de outros pés que agora eu quero retribuir, podendo dar pêssegos para outras pessoas através desse pé. Então, a gente não para nunca, se a gente pensar, nós temos condição de fazer alguma coisa até o último dia. Então, o sofrimento que pode ter fim, a pedra que pode ser removida, e como a luz divina colocou na figura, de forma muito legal, né? De forma a provocar essas pedras de diversos tamanhos, nós podemos remover essas pedras que nos cabem, fazendo a prática do bem, reconhecendo que temos limites, e aí vem a humildade, buscando ajuda, mas também buscando ajudar, perdoando, fazendo a caridade, a caridade, e aprendendo
amar. É muito difícil, muito difícil. Então, quais são as pedras que nós temos que remover? O grande ponto de reflexão para esse papo de hoje à noite é nós pensarmos hoje quais são as pedras que eu tenho que remover em mim, não nos outros, tá, gente? Não é para a gente sair querendo tirar a pedra dos outros, porque na maioria das vezes a gente quer encontrar pedra a mais do que os outros têm, né? Então nós temos que primeiramente ver, por exemplo, a pedra do orgulho, da vaidade, do preconceito, que se fala demais hoje, e é verdade, nós temos os preconceitos hoje ficam escancarados para quem tem. Os vícios, a inveja, o egoísmo, a falta de compaixão, a avareza, que é o oposto, né? Não, o oposto da caridade é muito maior do que a avareza. E outras tantas, que daí cada um tem que avaliar, fazer a sua autocrítica, porque esse é o exercício, é isso que vai nos ajudar, é esse exercício, né, que uma vez que nós reconheçamos essas pedras, opa, agora eu posso fazer o quê? O que é a reforma íntima que se fala tanto nas casas espíritas, no espiritismo, gente? É nós, né, justamente removermos de nós aquilo que não nos serve, é nós nos reformarmos, a começar por isso que está ao nosso alcance em fazer, porque uma parte dessa reforma íntima, quando nós terminarmos de fazer aquilo que nos cabe, aí vem a parte de Deus. Aí nós deixamos a casa pronta, aí nós convidamos Jesus para entrar e falar: Jesus, agora não tem jeito, agora daqui para frente eu não consigo mais, agora eu preciso do Senhor, mas eu acredito que eu tenha feito aquilo que estava ao meu alcance. Eu acredito que daqui para frente não dá mais, eu preciso mesmo, e muito, da sua ajuda. E nós precisamos sempre, mesmo para vencer tudo isso, e Jesus está sempre conosco. É claro que Ele está sempre conosco e vai sempre nos ajudar. Mesmo que nós não consigamos remover essas pedras, a única coisa é que vai demorar um pouquinho mais para a gente evoluir, só isso. Vai demorar um pouquinho mais, nós vamos atrasar um pouco mais essa evolução. Então, por isso que é importante, para que nós possamos acelerar isso, que a gente faça a nossa parte. Por quê? Para que nós, olha, quer ver um exemplo? Nós muitas vezes, eu tenho certeza que a Luz Divina, o pessoal que orienta os passistas aí na casa, já deve ter dado essa orientação. Gente, se preparem bem para fazer os passes, para fazer o trabalho, porque para que o plano espiritual não tenha um trabalho adicional, porque quando os médios ou quando os passistas vão fazer o trabalho e não estão bem preparados, é claro que as pessoas que frequentam a casa vão receber o tratamento que precisam. Só que a turma lá de cima vai ter um trabalho adicional para fazer. Então, quando nós fazemos a nossa parte bem feita, como voluntários da casa, quando nós vamos lá bem preparados, o trabalho dos espíritos é muito mais fácil de ser feito. Por isso, a necessidade de nós sempre irmos bem preparados, de nós entendermos que estamos indo para uma casa e de que, se trabalhamos numa casa espírita e os espíritos vão fazer o trabalho e precisam dos encarnados, é porque isso é necessário, senão não precisaria nem de casa espírita, porque é preciso dessa energia material que eles não têm para completar o tratamento. Então é preciso haver essa comunhão. Se nós vamos lá e não estamos bem preparados, eles vão ter que se esforçar mais para fazer isso. E da mesma forma acontece conosco. Vamos pensar no trabalho que o nosso anjo da guarda tem, porque todos nós temos nosso espírito protetor, que está ali, às vezes, fazendo um esforço adicional
para nos ajudar, para fazer com que a gente consiga ali vencer os nossos desafios, as pedras que muitas vezes nós colocamos no caminho. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra, dizia Carlos Drummond de Andrade. Um poema somente de uma frase, que causa uma angústia extraordinária, inclusive um livro inteiro para analisar somente essa frase. Né? Se a gente juntar com "e agora, José?" E agora, José? O que nós vamos fazer? Porque no meio do caminho tem uma pedra. Nós precisamos remover essa pedra. Se nós não fizermos isso, podemos sim optar por dar a volta, vamos gastar um pouco mais de tempo, se nós não temos força para fazer isso. O que nós não podemos é ficar em frente a essa pedra, inertes, esperando e pedindo: Deus, por favor, só pode tirar essa pedra da minha frente? Deus, eu estou orando para o Senhor pela milésima vez, o Senhor não atende a minha prece, Deus. Tira essa pedra da minha frente, ela está me machucando. E o que Deus quer é a nossa transformação, é que nós também tentemos melhorar, até que nós possamos enxergar que uma parte dessa nossa mudança depende muito de nós. E aí nós vamos perceber que é uma parte significativa para que a gente possa mudar. E olha, a gente está falando muito dessa mudança interior, mas quantas vezes nós podemos fazer isso por outras pessoas, uma coisa pequenininha. Tem ali, para terminar, aquela história do menino ali na praia jogando, bastante conhecida essa história, que até é motivo de uma música também, muito bonita, Pegadas na Areia. Aliás, desculpem, não é da Pegadas na Areia, de uma outra história. Mas é um menino que está jogando estrelas que eram jogadas do mar para a areia, e havia centenas de estrelas do mar, e claro, se elas não fossem jogadas de volta para o mar, elas iriam morrer. E aí um homem viu de longe que o menino pegava aquelas estrelas do mar, ia lá na praia, pegava uma e jogava de volta ao mar para salvar. E aí o homem foi até o menino e falou assim: "Pô, menino, desculpa te falar isso, mas olha, são centenas de estrelas do mar que estão aqui. Você não vai fazer a mínima diferença." Aí ele foi lá, olhou para o homem, se abaixou, pegou uma estrela, jogou no mar, olhou para ele de novo e falou assim: "Para essa eu fiz." Então, gente, muitas vezes nós podemos e devemos, sim, né, olhar as pedras que estão nos atrapalhando, mas quantas vezes apenas com um gesto nós podemos ajudar a remover uma pedra que estava atrapalhando alguém, simbolizado aqui pela caridade maior. Porque às vezes nós estamos sem forças para remover essas pedras. E alguém, pelo exemplo, por um gesto, nos ensina como fazer isso. E nós podemos e devemos multiplicar isso como Jesus fez e faz conosco todos os dias através do Evangelho. Então, era essa reflexão que eu queria trazer para essa noite, para que a gente possa pensar um pouquinho o quanto de sofrimento, o quanto de problemas está ligado a pedras que nós podemos remover, o quanto ainda não dá, ainda precisamos de uma ajuda muito grande, aí precisamos sim, claro, e graças a Deus vamos ter sempre. E por exemplo, nessa casa bendita, nós sabemos que temos, né? E aqui, irmanados, como estamos hoje, através da prece, através dessa comunhão, dessa vibração, certamente estamos tendo também. E da música, né, que a Beatriz cantou, que vai cantar para nós também. Obrigado, Luz Divina, obrigado a todos vocês mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Espero que a gente tenha cada vez menos pedras pelo caminho. Gratidão, amigo, pela reflexão. E essa música que a Bia vai
trazer para nós, ela completa muito bem isso que você falou. Depois a gente volta a conversar. Bia, é com você. Essa música eu vou cantar, mas eu não vou tocar. Eu vou pôr a música de fundo. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei interascido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, 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 um outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Gratidão, querida. Rogério, antes de eu passar a palavra para você, porque eu sei que você vai comentar alguma coisa com relação à letra dessa música, Uhum. quando você estava falando, eu lembrei de um vídeo do Haroldo Dutra, onde ele conta a história de uma pessoa que para no posto de gasolina para abastecer e ele ouve um cachorro chorando. E ele vai até lá, fica preocupado, e o frentista ali fica tranquilo. Mas como fica tranquilo? Ele está chorando, deve estar com dor. Ele está com dor, sim, porque ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não sai dali? É porque a dor ainda não é suficiente para fazer ele sair de lá. Normalmente acontece isso, mas ele leva o tempo dele. Com você.
Essa história é interessante. Até minha esposa ouviu essa história. Minha esposa é fã número 1 do Haroldo Dutra aqui em casa, né? Ela ouve todas possíveis e até falou para mim essa história há cerca de umas 2 semanas, um pouquinho mais talvez. E é verdade, né? A gente fica com aquela dor e a diferença entre dor e sofrimento muitas vezes, e que até a gente não se sentir de fato incomodado. E aí vem esse tempo da música, tempo, 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 que às vezes é tempo, 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 né? Até que seja o tempo de fato, a gente se mover, a gente fazer alguma coisa de fato, né? Então tem aqui essa letra é muito bonita. Ela fala: és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Porque por mais que a gente não acredite em religião, em qualquer coisa, o tempo não tem jeito. Ele vai fazer com que a gente tenha que cumprir aquilo que precisa ser cumprido e aprender aquilo que precisamos aprender, né? Então, quanto mais nós pudermos aprender isso com menos dor, e é interessante como muita gente que às vezes até estuda a doutrina acha que o espiritismo idolatra ou venera a dor. Ah, porque o espiritismo acha que todo mundo tem que sofrer, que só através do sofrimento. Não, pelo contrário, é uma doutrina de muita alegria, que quer que ninguém sofra. A questão que se quer é que nós entendamos a dor, e muitas vezes, sim, ela acaba sendo necessária para a nossa transformação, mas que está ao nosso alcance que nós não soframos. Em nenhum momento, né, há essa alusão, em nenhum momento há essa alusão de que é uma necessidade o sofrer, é uma necessidade o resgatar. Agora, para resgatar, a escolha desse caminho, aí sim é que vai ser nossa. Então, é isso. Mas muito legal esse exemplo que você deu, porque às vezes a gente está ali, está sofrendo, tá com aquela dor e fala: pô, levanta, né? Sai de cima do prego. Legal. Se puder fechar seu microfone um pouquinho. Claro. E aí, amigos, alguém comentar sobre as pedras, sobre os pregos, sobre o tempo, sobre o aprendizado? Eu vou falar, Lúcia. Vai. Boa noite, amigos. Rogério, muito obrigada. Sempre um prazer escutá-lo. O que eu posso colocar é que assim, as pedras existem no caminho da gente. As grandes, a gente pede ajuda. Quando a pedra é muito grande, a gente pede ajuda, né? A gente dá a volta na montanha, a gente dá um jeito. Agora, quando é pedrinha, a gente se machuca. E sabe o que é legal? É que se a gente prestar atenção nas pedrinhas do caminho, muitas vezes a gente tira elas e não machuca o outro que vem atrás. E muitas vezes está caminhando com a gente, né? Então, eu removo aquela pedra com carinho, com cuidado, sem dor, e aí eu facilito a vida, às vezes, o sofrimento daquele que vem atrás. Então, é para a gente prestar atenção nas pedrinhas pequeninas, pequenos pedregulhos que nos fazem ter grandes tropeços. E que se a gente conseguir remover, a gente ajuda o outro também. Uma semana abençoada a todos. Posso usar, Luzivina? Deixa eu só... Lembrei aqui de uma brincadeira que tipicamente era de meninas, mas não necessariamente, claro, envolve meninas, mas muito sábia, se nós pensarmos, que era a brincadeira da amarelinha. Né? Porque a brincadeira da amarelinha tinha justamente o quê? Uma pedrinha que você tinha que evoluir nas casinhas para chegar até o céu, e aquela pedrinha significava uma dificuldade que você tinha que pular para poder chegar até o céu. Não era tão fácil, você tinha uma pedrinha que representava um obstáculo para poder chegar, né? Então, exatamente, você falando nisso, eu lembrei essa brincadeira aí que se tinha, que sabiamente ensinava já as crianças, falou: peraí, não é tão simples assim, sempre vai ter uma pedrinha que você vai ter que pular.
Legal, muito bom. Eu lembrei também agora, quando a gente está caminhando e a gente tropeça, olha para trás e vai ver que a diferença da lajota é milímetros. E foi ali que a gente tropeçou, que são essas pedrinhas que a Arlete falou agora, né? Aqueles sentimentos que a gente ainda não consegue olhar, aquelas decisões que a gente está inseguro, mas como você bem falou, a gente não está sozinho, né? E cada lição é um aprendizado que fortalece o nosso espírito. Nós temos mais um pouquinho de tempo para mais uma pessoa se manifestar. Quem gostaria? Abre o microfone, fala seu nome. Todo mundo reflexivo. Não é verdade, não é uma pergunta. Mas o Rogério falou do quadro do Jesus batendo na porta. É claro que eu fui correndo olhar, né? É óbvio. E olha, e é verdade. Na internet existem várias pinturas, enfim. E, de fato, não há fechadura. Isso que eu acho, que eu gosto. Aliás, eu, particularmente, eu gosto dessa pintura. Mas não havia observado que não tinha fechadura lá de fora, né? Obrigada, Rogério. Obrigada, Bia. Exatamente, foi essa mesmo que eu vi. Você pode olhar, não tem mesmo. É isso aí, porque nós que temos que abrir, né? Bom, o nosso tempo já veio a mensagem. Nós vamos partir agora para a música final, a nossa prece de encerramento, lembrando que todo mundo, com a sua lista, com os nomes das pessoas que nós vamos enviar energia, o copo com água, e como sempre, aquele pedido que nós fazemos, que nas nossas emanações de energia a gente envolva os espíritos abortados, que eles se fortaleçam, que eles se perdoem, aprendam a perdoar para poder retornar numa caminhada mais harmoniosa. E como uma ciranda de crianças, de mãos dadas, emanando essa energia, junto com o Dr. Anselmo, nós vamos acompanhar agora a Beatriz com a nossa música e prece final. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me diz se ainda passo medo de não ser o melhor de mim. Se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui, me diz quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração por me ver.
tua atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui, me diz quando já não sei qual é a direção. E tudo que posso é seguir meu coração. Então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção. E tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto que eu encontro a luz ou girassol. E é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Nos mantendo nessa energia amorosa, vamos visualizar uma linda cascata de luz sobre nossas cabeças. Essa energia nos envolve, harmonizando todos os centros de força, respirando fundo, nos fortalecemos na fé que somos luz e podemos expandir a todos aqueles que de nós se aproximarem, enviando e compartilhando essa energia com todos os trabalhadores do Luz Divina, todas aquelas pessoas que vão assistir esse nosso encontro, e a luz de cada um de nós se somando amplia essa cascata de amor. Enviando um abraço muito carinhoso ao Dr. Anselmo, nesse trabalho incessante. Com muito carinho, envolvemos o Rogério, a Beatriz, por essa oportunidade de hoje, a energia que vocês compartilharam com a gente. Muita paz, muita alegria. E, amigos, gratidão à parceria com as campanhas do União Espírita Luz Divina. Amanhã, sábado, dia 28, vai ser o último encontro para a doação do arroz. E está sendo uma parceria com a ONG Moradores de Rua, e a Mônica aqui está representando o Centro Cela, que está fazendo esse trabalho conjunto. Mas o Luz Divina tem um trabalho muito maior do que isso. Tudo que chega de doação, eles estão separando, uma parte é para o bazar, para arrecadação, porque é necessário, mas está compartilhando com muitos grupos, com muitas casas. O trabalho no plano físico também não parou. Então, show, Pedra! E com alegria, a gente vai dizendo até a semana que vem. Gratidão, amigos. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Bom fim de semana, obrigado. Boa noite a todos. Muita luz, muita paz. Fiquem com Deus, boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, bom final de semana para todos.